Fala galera, nós estamos aqui no acampamento em Serra Negra, está sendo um tempo maravilhoso e que bom que você está chegando conosco nesse podcast, esse lugar lindo, maravilhoso aqui, que é a casa da JNI, e nós estamos num tempo aqui muito incrível com convidados, conversando e tendo um momento aqui com o nosso podcast. Seja muito bem-vindo ao podcast da JNI. Quero desafiar você a seguir aqui o nosso canal para que você possa compartilhar com mais pessoas. Eu tenho certeza que essa mensagem de hoje será poderosa ao seu coração e vai influenciar alguém também. Então, você possa compartilhar com mais pessoas. E nessa tarde aqui de Serra Negra, não sei onde você está acompanhando conosco nesse momento, mas nós temos a honra de receber nesse podcast Robert Max, nosso querido amigo, pastor querido. Que alegria estar contigo nesse tempo, para a gente poder conversar, bater um papo. E hoje nós tivemos uma ministração durante a manhã poderosa, que foi um tempo de mover do Senhor nesse lugar. Glória a Deus pela tua vida, pela tua casa, seu ministério. Amém. E que bom estar com você, mas para quem está chegando agora, né, muitas pessoas aí da JNI chegando nesse último ano, quem é o Robert Marques? Cara, eu costumo dizer, sou filho de Deus. Amém. Primeira coisa, né, casado com a Érica, pai do Felipe, Joaquim, Theo e Elis. E hoje nós estamos liderando um ministério chamado Cultura do Reino há mais de fazer 10 anos. E através do Cultura do Reino, nós temos algumas frentes missionárias, ministeriais, escolas e plantação de igreja, servir as igrejas, enfim, a gente está para poder servir o Reino de Deus, avançar com a mensagem do Evangelho, alcançando o perdido e discipulando as nações. Glória a Deus, glória a Deus. E é isso. Nesse projeto todo, né, Cultura do Reino, das escolas, de evangelismo, imagino que a temática, né, da grande comissão, que é uma temática que nós na JMI falamos muito, né, sobre viver a grande comissão, né? Como que você ensina isso e passa isso para os jovens? Como que o jovem hoje ele entende essa vivência da grande comissão na vida prática? Ótimo. Bom, a grande comissão ela só é cumprida através do grande mandamento. Quando eu busco viver o grande mandamento, que é amar a Deus e amar ao próximo como a si mesmo, eu estarei cumprindo com a grande comissão. E a grande comissão, ela não é uma sugestão. Ela é uma obediência, uma ordenança aos discípulos. Não é para a multidão, é para aqueles que foram alcançados pelo poder do Evangelho e agora estão na caminhada com o Senhor para que eles possam cumprir com a grande comissão dentro da sua área de atuação. Legal. Uma das coisas que a gente aborda bastante é que ele pode e deve cumprir com a grande comissão na área que ele atua. Legal. Porque, infelizmente, ainda tem muitas pessoas que pensam que para cumprir com a grande comissão é preciso ser um pastor, um líder dentro da igreja. Sim. Mas não, a verdade é que todo discípulo, todo aquele que foi lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, independente da área que ele atua, ali ele é um missionário. É verdade. Muitos pensam que o missionário é um extraterrestre de outro planeta, que ele vai ser enviado para a África, enviado para um país perseguido e que vai aparecer lá no Portas Abertas pedindo oração porque a perseguição tá batendo. Mas na verdade não, é o dia a dia. Nós somos missionários em tempo integral no dia a dia. Então esse entendimento que Deus está despertando para nós, principalmente para os jovens, entender que Deus está levantando um médico, um engenheiro, um psicólogo, um esportista, enfim, qualquer área, nós podemos pregar o evangelho, porque as pessoas confundem, por exemplo, profissão com propósito. Sim. Para eu cumprir com a grande comissão, eu tenho que ser um pastor. Para eu cumprir com o propósito de Deus, eu tenho que ter um cargo eclesiástico. É uma grande mentira, não tem nada a ver isso. Tem que abandonar o meu trabalho e viver integralmente na igreja. Exatamente. Então, assim, propósito, independente da área que você atua, você pode cumprir com ele. Então, assim, hoje, a área de atuação minha é a área mais eclesiástica, mas eu sou formado em comunicação. E eu lembro claramente quando Deus falou comigo sobre esse entendimento quando eu estava na formação acadêmica. Porque muitos pensam assim, vou abandonar os estudos e vou morar dentro da igreja. Olha aí. Eu vou cumprir com o reino de Deus dentro da igreja. Muito jovem. É uma grande mentira isso. Na verdade, graças ao Senhor me deu esse entendimento na época da faculdade que eu me converti, estava no 2º ano da faculdade. Falei, quer saber? Eu vou pregar o evangelho aqui na universidade. Legal. Vou montar um grupo pequeno aqui, vou alcançar os perdidos daqui. Vou terminar minha faculdade. Grupo missionário é absurdo a faculdade. E vou usar o conhecimento para a glória de Deus. Então, muito do que eu aprendi dentro do ambiente universitário, hoje eu aplico para o reino de Deus. Que legal. Claro que a Bíblia não vai te ensinar
sobre estratégia de comunicação, coisas que a gente aprende. Isso é técnica. Sim, Isso é técnica, conhecimento, habilidade, a gente aprende dentro do ambiente universitário. Agora, quando você se converte, Deus te dá um dom espiritual. E os dons, habilidade técnica que você tem, você começa a usar para a glória de Deus. Tem um sentido, tem um propósito, tem um significado. Então, você pode ser um médico para a glória de Deus, você pode ser um engenheiro para a glória de Deus, e deixa Deus te usar na área que dificilmente um pastor, alguém que está na área eclesiástica, alcançará pessoas daquele lugar. Então, a gente tem buscado trazer essa consciência, esse despertamento para essa geração, porque nos tempos passados foi isso que eles aprenderam, não ter que abandonar tudo e viver pela obra, que Deus me chamou para o ministério. Pode acontecer sim, de você se formar, como aconteceu no meu caso, especificamente o meu caso não pode ser o seu caso. Então, eu não posso transformar a minha experiência em doutrina. Então, no meu caso me formei em comunicação social, terminei a faculdade, tive a possibilidade de fazer uma pós, dar aula na universidade, mas Deus aprove ao Senhor me levar para a área eclesiástica. Então, minha área de influência hoje é a área da igreja. Mas tem pessoas que têm área de influência de negócios, de mídia, e por aí vai. E é interessante, eu já conversei com jovens, por exemplo, que depois de uma viagem missionária, que é aquele impacto que a pessoa vive, né, de estar ali numa comunidade, de poder levar uma mensagem de esperança, de estar naquela imersão numa vida missionária que, às vezes ali de 10 dias, algo do tipo, a pessoa ela volta tão impactada, tão contagiada, que ela chega em casa e ela fala, olha, quer saber? Eu vou trancar a faculdade, eu vou desfazer, eu vou pedir as contas no trabalho, eu vou meter o pé na estrada para pregar o evangelho. Né? E aí que é um ponto que é o que você está dizendo, né? Você já parou para pensar que a sua faculdade é o seu campo missionário? Exato. Né? E se a gente puder colocar pessoas em todas as esferas da sociedade para ser os representantes de Cristo ali, imagina como o Brasil, como as nações serão impactadas, né? Sim, você tocou num assunto importante, que é um jargão no nosso meio, né? Que falam que as universidades é um cemitério de cristãos. E uma coisa que a gente fala para rebater esse entendimento errado é o seguinte, o cara, ele não vai se perder na universidade, ele já foi perdido para a universidade, por ele não ter fundamentação, não ter clareza da identidade dele. Então, a universidade não é um campo, não é um cemitério de missionários, é um campo para os missionários pregar o evangelho, bem diferente. Então, se eu tenho a plena convicção de quem eu sou, meu propósito, eu sei o porquê eu fui criado, tem uma base, tem uma sustentação, tem uma firmeza, esse lugar vai ser o meu campo missionário, no período que eu estiver ali. E vou me formar para a glória de Deus e vou usar essa profissão para expressar os valores do reino de Deus em qualquer lugar que eu for. Então, assim, a questão da educação ela é extremamente importante. A gente sabe que a educação ela transforma uma sociedade. O próprio cristianismo também traz essa bagagem da questão da educação. Discipulado é uma questão de educação. Ler, meditar, ter disciplinas espirituais, isso envolve a questão da educação. Então, se a gente entende esse processo todo, tem clareza, uma coisa que a gente até abordou hoje na ministração, falando a respeito disso. Quanto antes os meus filhos entenderem quem eles são e o propósito de vida deles, a gente não vai ter desgastes lá na frente por conta da indecisão, não sei o que eu quero fazer da minha vida. Não, a gente já vai identificando desde cedo o que eles gostam, as aptidões deles, e vamos ajudá-los a desenvolver aquilo que eles têm de bom. Eles que vão tomar as decisões deles, aquilo que eles querem. O nosso papel é direcioná-los. Vem por aqui, ensina. Quanto antes o jovem entender a identidade, o propósito dele, aquilo que Deus está confiando na mão dele, ele vai ter mais foco. Ele não vai perder tempo com indecisões da vida, né? Porque um jovem, pelo menos eu falo por mim, cheguei aos 18 anos, saí do ensino médio e falei, meu Deus, o que eu vou fazer da vida agora? Eu gosto de tanta coisa, eu gosto de administração, eu gosto de comunicação, eu gosto disso, daquilo outro. Então, quanto mais opções você tiver, mais difícil vai ser para você tomar uma decisão daquilo que você quer fazer pro resto da tua vida. Então, quanto antes você entender isso, você vai estar muito mais focado, as coisas vão ser muito mais
rápidas na Sim. tua vida, casamento, criação de filhos, família, trabalho, vai ser tudo muito mais prático e mais rápido, você não vai ficar batendo a cabeça. Então, o quanto antes você entender isso, mais clareza, mais objetividade na tua movimentação você terá. A coisa flui, né? Sobre a escola para missões que você tem em ministério, você tem uma abordagem ali 2 vezes ao ano, né, com o pessoal. E qual que é o principal foco desse treinamento ministerial, desse treinamento missionário? O que a pessoa precisa adquirir num treinamento como esse para que ela possa estar preparada? Quais são os pontos principais que você aborda nesses dias de treinamento da escola? Fala um pouquinho sobre a escola para a gente. A gente tem 3 pilares, trabalhamos 3 pilares, né? Que é a questão do despertamento espiritual, que isso envolve a questão da identidade dele, ter clareza da identidade, clareza do propósito. E a partir do despertamento que ele tem, aí vem a capacitação bíblica. Então é muita Bíblia. Tem cultos de avivamento, tem aqueles cultos de despertamento, obviamente, sim, mas a gente precisa fundamentá-los na palavra. Porque senão passará apenas de um emocionalismo, ele vai ter experiência sem entendimento. Então, o segundo pilar é capacitação bíblica. E o terceiro e último é o envio missionário. Então, a gente tem despertamento, capacitação e o envio. E quando a gente fala envio, a gente até fala com muita seriedade isso, porque ele vai receber muita revelação, muito entendimento de muitas coisas. Então, a nossa maior preocupação não é quando ele vai para uma escola como essa. Ele pode ir para a escola Way, qualquer outra escola ministerial que tem por aí. A nossa maior preocupação é a volta dele. Porque ele volta, sabe, cheio de entusiasmo. Meu Deus, cara, minha cabeça explodiu, minha mente esticou. Agora eu vou voltar para minha igreja, vou dizer que meus pastores estão errados, que eles estão, eu tô certo, e a gente não, a gente traz isso. Então, nossa preocupação é a volta sua para casa. Olha, tudo que você aprendeu aqui, você compartilha, ensina, conversa com pessoas, para você auxiliar. Você não é um revolucionário, né? Você não é um Che Guevara da vida, para sair querer mudando, dando voador em todo mundo tá errado e você tá certo. Mas, na verdade, não. A escola trabalha esses 3 pilares. Agora, em contrapartida com a sociedade, eu acho que vale a pena abordar sobre isso. Nós temos ideologias, principalmente políticas, que acabam cooptando jovens para os seus próprios viés políticos, né? Então, por exemplo, você pega lá um movimento de esquerda, o cara fala assim, olha, pega a sua revolta, a sua raiva, nós vamos canalizar para que você expresse isso contra o sistema, contra o capitalismo, contra o imperialismo. Aí você tem um cara revolucionário que não vai mudar nada. Ele só quer um caos, né? Não quer servir, não quer edificar, ele não quer trabalhar numa construção. Então, esse tipo de pessoa não vai contribuir para aquilo que nós estamos construindo. Agora, se ele vai com o objetivo de se capacitar, potencializar aquilo que ele já carrega, o coração que precisa ter um coração de edificação, de construir juntos com os demais irmãos, que cada um carrega uma porção. A porção que você carrega pode ser diferente da minha, porque às vezes Deus te chamou para ser uma videira, eu sou talvez uma figueira, né? E a figueira foi criada para dar figo, e a videira para dar uva. Então, cada árvore dá o seu fruto de acordo com a sua identidade. Então, cada um tem uma porção. E quando a gente junta isso, é a multiforme graça e sabedoria de Deus que vai contribuir para uma edificação. Quanto tempo você já trabalha com a escola? Aproximadamente 8 anos. A gente trabalha com a escola. Deus, ao longo desse período, obviamente, a gente precisa estar atento às movimentações da sociedade, mudanças, né? Porque mudou muita coisa. Tanto é que hoje os estudiosos, né, que falam geração Y, Z, Alfa, eles falam que existe uma nova geração que surgiu depois da pandemia. Existe uma geração antes da pandemia e depois. Como que eles classificam? Sempre quando tem um marco importante na sociedade, aí eles falam, ó, essa é a geração tal, que teve um marco importante. Então a geração pós-pandemia, hoje ela é completamente diferente de uma geração anterior à pandemia. Hoje é uma geração muito mais globalizada, informatizada, sistematizada. Hoje a gente tem a inteligência artificial hoje tomando conta de ambientes de trabalho, de estudos. Hoje em dia, praticamente as empresas e
E a área educacional não vive sem inteligência artificial. Mas, por outro lado, tem um certo risco. Né? Tudo tem um risco, né? Sim. Porque você acaba melhorando, otimizando o tempo das pessoas. Né? Você quer saber de um assunto hoje, a galera não está indo mais pro Google, o pessoal está indo pro ChatGPT. Exatamente. Você tem uma resposta muito direta, rápida. Mais profunda, às vezes. Entretanto, você tem um problema, não tem uma resposta carregada de sentimentos, Exato. você tem uma resposta mais analítica. Exato. Né? Então, assim, a gente precisa entender as mudanças da sociedade. Sim. E adaptando não de acordo com o mundo, mas adaptar a maneira como você vai comunicar. Certo. Porque o evangelho, a missão, ela é imutável. Uhum. Mas, conforme as estações vão entrando e saindo, você precisa adaptar a sua mensagem. Exato. Né? Então a gente sempre está atento Ao contexto, né? abraçar um período que a gente chama de de disrupção. Sim. Né? Abraçar a mudança para se adaptar ao novo cenário que está surgindo, mas sem corromper a centralidade do evangelho. É o que Paulo fazia É. quando estava na Grécia. Se fazia de gregos, de Exato. romano, para Exato. comunicar o evangelho. Ter essa versatilidade, entender aonde você está inserido, qual é o contexto do ambiente, faz com que o evangelho, né, a essência do evangelho, possa chegar aos corações Sim. de uma forma melhor, intencional. Né? E sobre essa questão da grande comissão, nós estamos falando, na sua vida pessoal, como você tem vivido isso, o seu papel hoje, né? Você já 8 anos liderando, tem igreja local que você também lidera. Como que você sente hoje o seu trabalho especificamente, vivendo a grande comissão, os momentos da vida que você passou, talvez que você queira compartilhar algum testemunho, que marcaram você nessa caminhada da vida, né, cristã, vivendo esse chamado de Deus para fazer discípulos e ir, né? Sim. Ir e fazer discípulos, que é o grande ponto, né? A gente sempre fala que a grande comissão ela começa no coração humano quando ele é transformado. Uhum. E precisa alcançar a nossa casa. Sim. Né? As pessoas que convivem conosco, independente se você é casado ou solteiro, você tem uma família. Uhum. E essa família que não conhece o Senhor, ela precisa ser alcançada. Uhum. Então a grande comissão ela começa em casa, que é o campo missionário mais negligenciado hoje. Por exemplo, eu estava lá no Descende 2020, levantando o meu tênis, né, dizendo, Senhor, eu irei. Só que a minha decisão de responder ao chamado veio no momento da minha conversão. Ali eu só reafirmei aquilo que eu já havia dito lá atrás. Legal. Né? Então, muitos acabam dizendo, eu irei, mas a grande comissão, a gente volta a dizer, o cara pensa que é ir para uma África, eu vou para outra nação. Não, cara. O que aconteceu depois do Descende? Veio a pandemia. Exato. 2 semanas depois, para onde a gente foi? Pra cá. Para casa. Então a gente percebeu uma movimentação de Deus em que nessa geração Deus permitiu com que a pandemia acontecesse, e falando especificamente para a igreja, para que os cristãos voltassem para as origens, que é a origem familiar, né, alcançar os seus. Sim. Né? Então a gente fala que O homem gadareno, né? Exatamente. Queria ir com Jesus. E ele falou, não, volta para tua casa e fala o que o Senhor fez na tua vida. Exato. Então a gente precisa ser referência dentro do ambiente familiar. Né? Claro que a gente quer fazer coisas incríveis, a gente quer ser reconhecido por algo importante na sociedade. Todo mundo, lá no fundo, ele pode falar que não, mas lá no fundo, a gente quer ser reconhecido por um ato importante, né? Algo importante que você fez, que você está contribuindo. Mas você pode obter um sucesso socialmente, mas um fracasso familiarmente. Exato. Então não, vamos voltar para casa, eu tenho 4 filhos, né? Então eu preciso ser uma referência dentro do meu ambiente familiar. A gente estava falando a respeito, por exemplo, sobre influência e referência. A Bíblia não chama para você ser influente, a Bíblia chama você para ser uma referência. Exato. Dentro do seu ambiente familiar, porque tem muita gente que quer ser influente, mas não é referente, Exato. não tem referência nenhuma. Exato. Tá aí, grande prova, os grandes youtubers Exato. da vida aí, que são influentes, tem números, mas é referência em quê? Exato. Que você carrega de transformação? Exatamente. Então eu não quero ser apenas uma voz, eu quero carregar uma mensagem que as pessoas, por onde eu passar, elas sejam transformadas por aquilo que eu carrego, né? Isso então você falou da pessoa entender essa questão familiar. Imagina se cada cristão
Por mais que seja importante fazer missões em outros lugares, em outros contextos, em outros países, mas se cada cristão convertido ganhasse a sua casa para Jesus, que movimento de avivamento aconteceria? Exatamente. Muitas pessoas querem ganhar as nações, mas não pregou ainda nem para o pai e para a mãe, nem para o seu irmão, que está ali do lado da sua, às vezes dormindo do lado. E às vezes eles não querem ouvir o que você tem para dizer. Exatamente. Eles querem ver as suas atitudes. Exatamente. É as atitudes que vão falar mais alto, né? Porque as pessoas conhecem você. Exatamente. Então percebem a mudança, veem a mudança. E obviamente, claro que vai ter perseguição, porque vão chamar um cara que se converteu dentro de casa, lá, se converteu, vai estar lá dando dinheiro lá pro teu pastor, ô crentinho. Eu falo isso porque eu vivi isso. Sim. Meu irmão era o primeiro convertido em casa, então eu perseguia o meu irmão. Falava crente da bunda quente, vou lá falar pro teu pastor, quem é você dentro de casa. Então eu perseguia o meu irmão ali dentro daquele ambiente, né? E depois que eu me converti, eu falei assim, agora eu te entendo, cara. Então, buscar fazer a diferença dentro do ambiente familiar primeiro. Antes de você querer alcançar alguém do lado de fora, cara, alcança lá aquela pessoa que tá dentro da tua casa. É isso, e é interessante, né? Porque se a gente for observar, por exemplo, a história de Zaqueu, Jesus, ele sempre falava para as pessoas segui-lo. Sim. E naquele momento, Jesus vê ele em cima de uma árvore, ele fala, desce, e ele para entrar na casa de Zaqueu. É interessante que quando ele entra na casa de Zaqueu, Zaqueu já logo entende que está diante de Jesus, do Deus Todo-Poderoso ali na frente dele. E ele, naquele momento, ele fala que vai restituir todo mundo que ele tinha lesado. A verdade é que aquele momento que Deus para, que Jesus para, ele não estava alcançando apenas Zaqueu, mas cada pessoa que ia ver Zaqueu chegando e restituindo, imagina o testemunho. As pessoas falam assim, Deus existe. Porque esse homem era um carrasco, cobrava até o último centavo da gente, lesou e a gente nem sabia. E ele está vindo e devolvendo. Jesus passou na vida dele. Jesus fez algo na vida dele. Eu quero esse Jesus também. Então, como você disse, o testemunho, a mudança de vida, é o que faz a diferença. A gente tem hoje uma nação, como eu estava falando, uma nação que muito em breve se tornará uma nação protestante, com a maioria protestante. Agora nós precisamos de uma maioria protestante como Zaqueu. Exato, com qualidade. Com qualidade. Com aquela situação onde Jesus vira para ele e fala assim, hoje houve salvação aqui. Porque o testemunho condiz com a fala. Né? E esse é o grande ponto. E às vezes é até complexo isso, né? Uma vez eu vi uma mãe falando sobre isso, eu acho que foi muito triste. E ela disse assim, olha, não sou cristã, eu não venho à igreja, minha filha tem vindo à igreja. Eu vou ser bem sincero, eu ainda não vim da igreja, porque eu não vi nenhuma mudança nela em casa. Não vi nenhuma mudança. Continua me dando trabalho, ainda pior, desobediente, respondona. Então, assim, eu sei que ela está vindo à igreja, que legal, bom para ela, mas eu não vi nenhuma mudança, isso não me impactou ainda. Então, é complexo, porque quando a pessoa ela não tem uma transformação, ela acaba sendo uma referência ruim, uma referência de cristão que realmente não vive o que diz. Aí as pessoas começam a olhar e falam assim, isso é ser cristão? Sim. Essa é a referência? Sim. E o motivo disso aí, cara, é muito simples. Falo por mim. Autossuficiência. Sim. Então, onde predomina a autossuficiência, o poder do Espírito Santo não tem espaço para agir. Exatamente. Né? Então, enquanto nós não reconhecemos o quanto nós somos pecadores, o quanto nós estamos errando, falhando, pecando, poder e ação do Espírito Santo não vai trazer regeneração, enquanto permitimos como a autossuficiência ela predomine. Então, o Evangelho ele transforma, sim, nós cremos nisso, a partir do momento daquele que crê, o recebe e responde ao Evangelho, porque vai mexer com as nossas estruturas. Sim. Vai mostrar o quanto nós somos orgulhosos, soberbos, avarentos, caluniadores, desobedientes, e a Bíblia fala sobre isso. Sim. Então eu preciso colocar uma posição falando assim, cara, eu sou tudo isso. Então eu preciso que o Espírito Santo me ajude a ser transformado e sair do controle dessa situação toda. Então é muito simples a resposta para isso. Não há transformação por conta da autossuficiência. Enquanto eu estiver no controle de todas as situações, o poder do Espírito Santo não age. Ele quer, mas ele é um cavaleiro, né? Por exemplo, eu costumo dizer assim, a vida que nós temos não é nossa, é dele.
Só que ele não vai sair derrubando a porta, dizendo, essa casa é minha, eu vou fazer do jeito que eu quero. Não, ele bate na porta e pede licença. Ó, com licença, tô entrando. E você me dá liberdade para eu mexer e mudar as coisas de lugar aqui? Ah, não, Jesus, isso aqui eu tenho um apego sentimental com relação a isso. Não mexe nisso aqui, não. Então a gente começa a dizer para ele o que ele deve fazer ou não fazer na nossa vida. Aí é complicado. Porque o cristianismo, diferente de outras religiões, não é fazendo a tua vontade. Porque se você quer que alguém faça a tua vontade, você pode ir em qualquer outra religião. Sim. Você vai ter um Aladim na tua vida, que você esfrega a lâmpada, aparece um gênio e fala assim, olha, você tem 3 pedidos para fazer, o que você quer que eu te faça? Exato. E Jesus não é o Aladim de uma lâmpada, né? Exato. Ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Exatamente. Ele fala assim, ó, o seguinte, você quer entregar a sua vida para mim? Assim, então, se prepara que eu vou virar as mesas. Amém. E não reclame, não. Amém. E a gente tem que permitir isso, né? Tem que permitir. E é interessante, só fazendo um comentário, vocês que estão aqui no nosso podcast, provavelmente vocês estão ouvindo o tempo todo um barulho aí da galera, o pessoal gritando. Olha essa ali atrás. Nós estamos no acampamento, as tribos aqui do nosso acampamento estão agitadíssimas aqui, porque hoje nós teremos a prova principal. Então é por isso, viu? Não é marchinha de carnaval, não, né? Pô, mas não estamos no bloco. Não. Aqui é a galera crente que faz um barulho, olha só. Estão bem aqui atrás. Então, agitadíssima. Bom, você que está vendo esse podcast aqui da JN, você já sabe até quem foi campeão. A gente ainda não sabe, você já está no futuro aí. Mas, pastor, que privilégio poder ter essa conversa com você. Uma honra, Kleber. Saber obrigado. que nós podemos viver a grande comissão de uma forma muito simples. Todo mundo está inserido em um ambiente, seja na sua casa, no seu trabalho, nos seus estudos, aonde Deus te colocou. Ali você deve ter o foco principal da grande comissão que Deus, na verdade, não nos convidou e não nos perguntou se a gente quer participar. É uma convocação. Se você aceitou a Cristo como seu Salvador, a ordem de Jesus é ide e fazer discípulos de todas as nações. Exato. Não é uma opção. Exato, não é uma opção. E também não pode se tornar uma omissão, né? E se você tira o C da palavra comissão, vira omissão, grande omissão. Exatamente, muito bom. É. Que não seja uma grande omissão na sua vida, mas que você encare o seu chamado e aquilo que o Senhor te comissionou. Querido, que Deus te abençoe. Estamos juntos mesmo, vamos marcar uma próxima. E nós nos vemos no próximo podcast da JI. Fique com Deus. Até mais. Isso aí.